Oi, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui uma aquarela de uma cebola roxa. Mas antes de mostrar, eu vou mostrar o meu processo de estudo de cores. Se você não quiser ver, tudo bem, você pode acelerar esse vídeo que vai direto para a parte da aquarela. Todo começo de aquarela eu tento, ainda não tenho, mas eu quero ter um caderninho para anotar as cores e as fórmulas, né, misturas que eu faço. Então eu sempre estou fazendo esse estudo antes de começar a aquarelar. Isso é uma coisa que eu comecei faz pouco tempo, um mês mais ou menos, para me aprofundar melhor e também poder ver a minha paleta de cor de uma forma diferente. Saber que eu posso me aprofundar mais nas cores, né? Não ficar usando só cores puras, mas poder fazer misturas e estudar vários tons também. Que nem agora, como é uma cebola roxa, eu vou fazendo essas misturas. Então ali tem um roxo mais claro, um roxo mais escuro, e assim eu vou vendo o que eu tenho. Agora eu vou fazer uma mistura. Vou colocar um pouquinho de roxo com uma outra cor, que eu acredito que seja marrom. Isso, é um marrom escuro. Então eu vou sempre fazendo misturas para eu poder descobrir cores novas que as minhas próprias cores me proporcionam. Isso ajuda muito a você ter noção de mistura de cor. Que nem agora, olha a diferença dos 3 roxos, né? Ficou um roxo um pouco mais avermelhado, né? Indo para um terra. E essa cor foi a cor principal que eu utilizei. Eu não tenho ela, né? Eu não comprei essa cor, eu misturei. E uma coisa interessante é que cores, quando você mistura as cores, parece que elas são cores mais próximas do real, né, se sua intenção for uma aquarela mais realista. Por exemplo, os tons de verde, eu quase nunca gosto assim, então eu desisti de comprar cor verde. Eu gosto de sempre misturar vários tons de amarelo com um tom de azul, para eu ter várias cartelas de verde, tá? E aí eu vou anotando isso num caderninho. Então por isso que eu tô fazendo esse estudo. Então agora, ó, eu misturei azul com o roxo que eu já tinha. Eu vou deixar na descrição do vídeo as cores puras, tá? Que eu tô fazendo. As misturas eu não vou anotar porque tudo depende das cores que você tem aí. Se é um material profissional, se é um material de estudante, então é importante você ver isso, tá? Mas eu gosto sempre de deixar no começo de alguns vídeos, então, esses estudos, para que você também faça isso. Ou antes de começar uma aquarela, ou depois, em algum momento que de repente está com preguiça de aquarelar, mas você pode estudar. Isso é muito importante porque são as cores que fazem o desenho criar realidade, né? Volume. Então é importante estudar as cores. E aí eu vou começar aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Se você já assistiu algum vídeo aqui do canal, você já sabe que eu deixo na descrição do vídeo tanto os materiais, a lista dos materiais que eu utilizei aqui, como um link. Nesse link eu deixo as linhas, aqui você não tá vendo no vídeo, mas eu gosto de fazer o decalque primeiro. Então a minha intenção com esse canal é simplesmente ensinar uma aquarela de uma forma simples, na maioria das vezes aquarela realista, de uma forma simples. Então a gente sempre vai utilizar o decalque. Se você não gosta de desenhar, você pode baixar então essas linhas e passar ela pro papel de aquarela e depois fazer a sua própria aquarela. A intenção é sempre usar a aquarela como uma forma de relaxamento, uma forma de terapia. Não tenho intenção de usar ela para fins comerciais aqui, tá? É só pra gente realmente compartilhar. E se você quiser, se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram pra gente poder trocar figurinhas e ideias também, tá bom?
Então agora eu tô fazendo a primeira camada, né, bem simples, desse primeiro roxo mais clarinho. Como é uma camada muito clara, que eu dissolvo bastante água, talvez você não vá conseguir ver 100%. E aqui eu tô usando um pincel da Sinuart, número 1, Mega Ultra Power fino, mas que eu gosto bastante. Eu gosto desses pincéis super fininhos, os dois são da Sinuart. E aí eu vou fazendo essa linha primeiro, essa linha bem fininha. Esse é o da Sinuart 5/1, o outro é 1. Então esse é mais fino que o 1, ele é super fino. Então primeiro eu venho com ele, faço essa linha, que é muito fina, e o outro eu molho na água e tiro o excesso de água para dissolver a lateral, só a lateral do lado de dentro dessa linha, para criar um efeito de degradê, tá? É bem legal essa técnica porque você acaba conseguindo controlar bastante a mão com esse pincel super fininho.
Agora eu tô indo pra outra cebola, porque de fato eu cansei mesmo daquelas linhas. Tô sendo bem sincerona, porque a precisão que você precisa ter é um pouquinho grande ali, né? E acaba cansando o meu olho bastante, então eu acabo migrando. Tem o outro lado ainda, né, das linhas da cebola, mas enquanto lá tava secando, então para dar um tempinho, eu vim criar essa parte aqui da cebola fazendo a primeira camada. Então você vê que eu intercalo os pincéis, um pincel mais grosso e um pincel mais fininho para puxar a tinta para o centro, para puxar em formato de linhas também, tá? Desculpe por essa má edição. Eu precisava realmente responder. Pra quem não sabe, eu sou professora. E então às vezes eu preciso responder algumas pessoas. E acabei esquecendo de tirar essa parte, foi mal. Mas enquanto a tinta secava, intercalei aí esses processos. Então vamos embora. Ali eu tinha feito. Como eu deixei, né, a câmera ligada, você viu? A bateria tinha acabado. E aí eu não percebi nem que eu tinha deixado ela ligada e nem que eu tinha depois que ela tinha acabado. Enfim, coisas que acontecem, gente. Se você já editou, se você grava vídeo, você sabe que às vezes isso rola. Aqui é algo bem caseiro mesmo. Então ali eu usei a tinta mais escura para criar esse efeito e agora eu continuo fazendo. Essa é a parte mais difícil, que é essa parte da cebola, que são as linhas, tá? Essa é a parte que eu diria que é a mais difícil. Essa e a encontrar os tons de roxo, tá? Os tons de roxo e essa parte aí são as partes mais complexas. Então, se você tiver paciência para encontrar os tons de roxo e também fazer essas linhas, o restante é bem tranquilo.
E agora que eu terminei aquela parte que é mais complexa, a gente vai para outra cebola, aonde ela tinha umas nuances de um rosado, tá? Então eu preferi fazer essa camada ali de rosado, para depois acrescentar mesmo os tons de roxo. Tem uma coisa bem interessante que eu percebi, aí eu fiz aquela camada, depois eu misturei. Em alguns momentos parecia que o roxo era quase rosa, então por isso que eu tinha feito aquela camada ali. Essa parte é a parte de cima da cebola. Quando você olhava, realmente parecia muito mais o rosa do que roxo, mas você vai ver que eu intercalo, eu pinto bastante primeiro, fazendo pontinhos e linhas desse rosa com roxo, e depois eu venho com o roxo também. Aqui eu tô fazendo alguns filetes desse roxo. Aqui no vídeo não sei se vai dar pra ver todos, né? Mas eles têm uns filetezinhos. Agora eu vou criar essa parte de cima da cebola, ali de amarelo onde eu fiz. Enquanto lá tá secando, eu volto aqui, né, pra essa parte também. E é muito importante sempre observar os detalhes, o que tem de textura, principalmente quando é uma fruta, um legumes, verdura, porque às vezes tem muita textura, tem pelinho, tem linhas, que nem é esse caso, tem rugas, então é interessante sempre olhar essas texturas. Então, enquanto o amarelo, né, tá secando, eu vou trabalhando com essa daqui e já me preparando para também fazer o de baixo, que é igual a parte ali, que é aquelas pontinhas, né, da lateral da cebola roxa. Então, eu sempre, quando tem muita textura, eu faço uma camada, que nem no amarelo lá, e depois eu vou criando outras texturas em cima, mas eu sempre espero secar. Agora eu molho meu pincel na água, tiro o excesso de água e passo ele ali. E com o papel eu tiro para criar luz. Não sei se está dando para ver direito, ó,
mas eu tiro, é como se eu estivesse tirando a tinta. Então eu passo várias vezes o meu pincel ali e ó, vou com o papel tirando a tinta, tá? Isso é um efeito bem legal também para você fazer quando você quer um efeito de luz, mas você não deixa a luz, você pinta tudo e depois você retira com o papel. E agora eu tô escurecendo, então tô pegando aquele roxo, né? Mais roxo de todos, que é um roxo meio avermelhado, que era a cor mais próxima desse tipo de cebola. É importante olhar também a sombra e luz. Então você vai ver que ó, agora eu peguei um rosa e tô subindo com essa tinta, agora eu tô colocando um rosa ali e não o roxo, tá? Então sempre quando você for fazer, ainda mais algo como isso que é uma circunferência, quanto mais escuro no foco de luz em algum lugar você deixar, melhor para você criar volume. Sempre pensar em luz e sombra e suavizar isso, que nem eu tô começando a fazer ali. Então eu vou começar a suavizar para que de baixo para cima, né, comece escuro e vá clareando.
Agora eu tô criando uma textura, né? Também, então por isso que eu gosto primeiro de passar uma camada e depois criar essa textura. Eu tô usando um marrom bem escuro pra criar esses pontinhos que são esses pelinhos, né, que a cebola tem em cima. Então agora ali eu vou criar um efeito que é... Eu tô usando o pincel super fino, o mais fino que eu tenho, e eu vou puxando, fazendo linhas, puxando, né? Esse efeito também ele é bem legal quando você quer fazer cabelo, né? Então eu tô usando a mesma técnica de fazer cabelo, mas para criar esse efeito de luz. Então eu venho de fora para dentro puxando, fazendo filetes, linhas, e depois agora, você tá vendo, de dentro para fora, na lateral ali da parte onde tem os pelinhos. Então você criando esse efeito, você faz tipo uma junção, né, do que tá dentro, do que tá fora, e quebra um pouco aquela imagem ali do branco, né, você quebra um pouco o efeito do branco, e aí faz essas linhas, né, que vão entrando. Então isso é bem legal porque você cria um efeito mais natural, tá? E também criando uma textura. Mesma coisa eu tô fazendo de baixo para cima, ó, se você começar a olhar, olha a diferença que começa a causar. E eu tô usando o pincel super fininho, tá? O papel, desculpa, ele já tá seco. E aí eu vou criando esse efeito de baixo para cima. Então isso é bem legal porque ele quebra um pouco algumas manchas que o pincel pode deixar. Um pincel mais carregado pode trazer. Então ali eu vou criando mais um efeito de sombra. Deixando um pouco mais escura essa lateral e também puxando ali para dentro. Então você observa que tem luz e sombra também. E aí dessa forma eu vou finalizando mais um tutorial, também um tutorial um pouquinho longo, tá? Você também pode ter a opção de acelerar sempre os vídeos aqui, mas eu gosto de mostrar todo o meu processo, tá bom? Se você gostou, não esqueça de dar aquele like, se inscrever aqui no canal, me falar também o que você achou, e não se esqueça que na descrição do vídeo tem um link para você poder ver todos os materiais que eu utilizei aqui e também para poder baixar as linhas dessa cebola. Não se esqueça de me marcar lá no Instagram para a gente poder conversar também. Tchau, tchau, até os próximos vídeos.